30, R$ 75. Na hora de construir ou reformar, vai até Nossa Senhora Aparecida, a loja de materiais de construção da cidade. Damião Botelho de Souza, 2367, bairro Pissarras. Nossa Senhora Aparecida, e se em casa você está, no Disque Entrega é só ligar. 3442-6060. Nossa Senhora Aparecida. Materiais de construção, próximo ao aeroporto de Guaratuba. Grande promoção da Doces e Salgados Daci. Kit festa com 200 salgados fritos, mais 100 salgados assados, mais 3 quilos de bolo. E tem mais 4 unidades de refrigerante, 2 litros cada. Vela, descartáveis e mais de 150 doces. É festa completa por apenas R$ 320. É inacreditável. Si Doces e Salgados para Festas, a mais tradicional da cidade. Vencedora do prêmio Melhores do Ano por várias vezes. Doces e Salgados Daci. WhatsApp 99997-1103. Repetindo, 99997-1103. Doces e Salgados Daci. Eternize os melhores momentos da sua vida com uma super homenagem. Bate Coração. Mensagem ao vivo. Mensagens com fogos, videoclipes, depoimentos. A melhor telemensagem e exclusiva. Atendemos em Guaratuba e região. Telefone 41 99528 8623. O amor está no ar. AC Construções e Reformas, instalações elétricas e hidráulica, colocação de pisos e revestimentos, coberturas e lajes, tudo padrão Copel e Sanar, especializada em fundações. AC Construções e Reformas, contato com Claudinei no 99976-2380 ou com a Adri no 99530-2356. E-mail contato adri@hotmail.com. Na hora de construir ou reformar, AC Construções e Reformas em Guaratuba. Olá, você que nos curte na Rádio Guaratuba, eu sou o Rick Celestino do Minuto do Esporte e toda quinta-feira estaremos ao vivo a partir das 20 horas, trazendo tudo que acontece no esporte em nossa cidade, também a nível estadual e nacional. Toda quinta-feira, a partir das 20 horas, Minuto do Esporte aqui na Rádio Guaratuba. Apoio Nossa Senhora Aparecida, Materiais de Construção, Avenida Damião Botelho de Souza, 2367, no Pissarras. Açougue Assados Globo Grill, sob nova direção. Neste fim de semana, o melhor assado da cidade. Espetinhos, carnes frescas de qualidade e procedência. Venha conhecer o Açougue Assados Globo Grill. Costela recheada, fraldinha recheada, frango, carne de qualidade é no Açougue Assados Globo Grill. Rua Nicolau Abage, centro de Guaratuba. Guaratuba, Lavacar do Nilson. Lavagem, higienização, troca de óleo e lubrificação. Buscamos e levamos o seu automóvel. Lavacar do Nilson. Tradição e profissionalismo. Você conhece, você confia. Lavacar do Nilson. Fica na PR 412, anexo ao antigo posto Rio da Praia, no Coroados. Atendemos carros e caminhões. Lavacar do Nilson. Telefone 41 99975 2836. Lavacar do Nilson, há mais de 18 anos, atendendo no Coroados. Bateu aquela fome, pensou em pizza? O lugar é Pizzaria Família Brasil, com mais de 45 tipos de pizza. Você pode saborear essas delícias na Avenida Damião Botelho de Souza, 1845, próximo à Praça do Pescador, no bairro de Pissarras. Faça o pedido pelo telefone 3472-1035 ou 99585-1788. Pizzaria Forno a Lenha é Pizzaria Família Brasil.
Atenção, ouvintes da Rádio Guaratuba. Pensando sempre na qualidade e inovação, a Rádio Guaratuba desenvolveu o novo aplicativo. Você pode ouvir o som em HD da Rádio Guaratuba em qualquer parte do mundo. Baixe já o nosso novo aplicativo no Play Store. Rádio Guaratuba, realidade em comunicação no litoral do Paraná, liderando a audiência sempre com credibilidade. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! O seu dia mais feliz, ouvindo Show da Manhã. Show da Manhã. Bom, nós estamos aqui no estúdio com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, que está aqui conosco no estúdio. Uma ajeitadinha na câmera, que só ficar cortando a cabeça aí, né? Aqui no estilo caseiro, viu, Roberto? Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Guaratuba aí. Que bacana. Primeiramente, é um prazer estar recebendo você aqui no estúdio. A gente não se conhecia pessoalmente, né? Não tivemos a oportunidade de se conhecer, mas eu fiz esse convite para você para que a gente faça um balanço aí dos primeiros meses de trabalho, como é que encarar, que tem muita gente que acha que o cargo de prefeito é só melzinho na chupeta. Não é, né? Tem os pepinos pela frente, né? Como é que você encarou a partir de janeiro assumir a prefeitura de Guaratuba? Né, que você que nunca concorreu a um cargo público, né? Não, né? Primeira vez, eu tive a experiência na Secretaria de Administração, né? Sim. Mas à frente agora da prefeitura é uma experiência completamente nova e muito desafiadora. Eu confesso que a gente não tem muita ideia do como trabalhar à frente do poder público. Administrar uma cidade é diferente de administrar qualquer outro tipo de empresa ou qualquer outro tipo de negócio. As coisas são mais demoradas, burocráticas, tem que prestar conta de absolutamente tudo, o que acaba até nos engessando. A cobrança também é muito maior, né? Então é muito diferente. E os tempos mudaram, né? Porque antigamente o prefeito fazia, acontecia, não era tão... Era fiscalizado, mas não tanto. Agora, hoje em dia, uma vírgula errada, está todo mundo sabendo. É isso aí. E às vezes as pessoas não entendem isso, né? Muitas vezes as pessoas me encontram na rua e falam... Até ontem mesmo eu fui cobrado por um taxista. Chegou para mim e falou: Roberto, por que você não libera um ponto de táxi ali para atender a festa do Divino, né? Nós queremos um ponto de táxi para que todos os taxistas possam usar aquele ponto de táxi. Como se fosse simplesmente, tá aqui, tá liberado. Ou pegar o telefone e ligar lá, tá liberado. Tá liberado. E a gente sabe que até pouco tempo atrás as coisas funcionavam assim mesmo, né? Mas hoje não, hoje você tem que estar muito atento à legislação, você tem um Ministério Público bastante atuante, você tem a imprensa fiscalizando, as redes sociais, né? Então tudo isso fez com que mudasse muito o jeito de se administrar a cidade. Bom, já tem bastante gente aqui te dando bom dia, que é a Livonete Gomes. Oi, Livonete, bom dia para você aí. Sueli Scabene, bom dia. Bom dia, toca uma moda de viola. Depois, né, Sueli? Agora é a entrevista. Sabe o que é? Que eu acho que ela nos viu lá no dia que o cover do Almir Sater veio fazer uma apresentação aqui pra gente. E foi muito divertido e até acabamos cantando uma modinha de viola lá, tava bem legal. Você gosta de moda de viola também? Muito. Bom, e eu gosto muito do Almir Sater, sabe? Sei. E esse cover que veio para cá, foi o vereador Almir que trouxe. Ele é igual e ele toca muita viola, sabe? Foi muito legal, foi uma noite bem bacana e a gente fez umas transmissões ao vivo e o pessoal curtiu bastante. Eu paguei lá meu mico normal, mas é bom, é gostoso. Bom, prefeito, vamos falar um pouco da nossa cidade. Está vindo asfalto por aí? Tá vindo asfalto. Eu estive hoje com o deputado Nelson Justus e ele está anunciando mais R$ 2.200.000
de investimento em pavimentação. Eu vou precisar, obviamente, sentar com... isso faz parte de uma linha de crédito do governo do Estado. Sim. Então, eu vou precisar que a Câmara de Vereadores autorize esse crédito para a Prefeitura, né? E aí, já com o meu compromisso de sentar com os vereadores, né? Pegar todas as proposições que eles fizeram, as preposições que eles fizeram aí ao longo desses 6 meses, para a gente definir qual trecho vai ser atendido. Mas eu confesso para você, Marcelo, que até porque é muito caro, né? A gente não consegue atender a demanda por asfalto, então eu confesso que a minha vontade seria terminar aqueles trechos que ficaram pendentes entre uma rua e outra, né? Fechar ali, né? aqueles intervalos. Vamos ver se os vereadores apoiarem, é por aí que a gente vai. Sei. Bom, nem tudo são flores, né? O vereador Cláudio Nazário falou na última sessão da Tecnolamp, de denúncias, que o contrato estaria com data de 2013. O que o senhor me diz disso aí? Eu confesso que eu não dou Não muito... foi na sua gestão, né? A contratação dessa empresa, a licitação, né? Não foi, mas eu não dou muito ouvido para o que o Cláudio Nazário fala, não, sabe? Sei. Ele é muito de ilação, ele é muito de achar, de ouvir dizer, Sei. E não vai atrás da informação como ela realmente é, né? Então, logo que eu assumi, eu constituí uma comissão para verificar justamente o contrato da Tecnolamp, né? Por quê? Perseguição? Não, nada disso. É porque é o maior contrato que a prefeitura tem hoje. Sim. Eu acho que se você está assumindo qualquer empresa, e aí ainda mais uma cidade, que daí você vai acabar fazendo a gestão do dinheiro público, no mínimo você tem que montar uma comissão para avaliar o maior contrato, né? E o pessoal de carreira trabalhou muito nesse contrato. Eles estão seguindo a risco o contrato certinho? Eu vou dizer que nem eles e nem a prefeitura. Sim. A parceria público-privada, ela é uma novidade jurídica, né? E Guaratuba saiu à frente nessa modalidade de contratação. Então, a gente ainda precisa fazer uns ajustes para que a coisa funcione perfeitamente. A prefeitura está precisando aí fornecer algumas garantias, cumprir algumas cláusulas do contrato no que diz respeito a um agente verificador, enfim, obrigações assumidas no contrato. E eles precisam terminar a implementação aí de toda a rede de LED num prazo que eu imagino que eles não vão conseguir cumprir. A empresa diz que vai conseguir, né? Seria um ano? Inicialmente era um ano, né? É isso aí. Mas um ano é complicado, porque Guaratuba passa a impressão de ser uma cidade pequena, pelo número de habitantes, mas o município é enorme. Né? Eu acho que essa não seria a dificuldade deles. O que aconteceu é que como a prefeitura também não deu as garantias que precisava e não fez ali não constituiu ali as comissões que precisava, não contratou o validador que a legislação, que o contrato exigia, eles até tiveram alguma dificuldade de tomar empréstimo, viabilizar ali alguns investimentos, né? Então, eu acredito que isso vai atrasar. Mas, assim, num ambiente muito tranquilo, né? De repactuação, de entendimento, porque eu tenho certeza, Marcelo, que o serviço deles é de muito boa qualidade, eles são muito atenciosos, o aplicativo da Tecnolamp funciona, bastante, que é uma beleza, e eles estão muito comprometidos com isso, porque também é uma novidade. A Tecnolamp tem duas PPPs, Guaratuba e uma outra cidade, sabe? Então também é importante para a imagem deles, em tudo, prestar um bom serviço. E é por aí que a gente vai. A Cecília do Salão de Beleza aqui do Trevo do Coroados aqui está falando assim: esse contato com a população guaratubana é bom demais, esse contato
direto do prefeito com a população. Eu agradeço, Cecília. Né? Você sabe, Marcelo, que eu tenho me esforçado muito eu acompanho em estar na rua, aqui. Em falar com as pessoas, em responder. Às vezes eu pego um sábado de manhã e eu atendo 100, 150 pessoas pelo Messenger, WhatsApp. Pode ter certeza que tem muita queixa, muita bronca, mas a gente não tem que ter aí pudor de não atender ou querer fugir de alguma pergunta ou de alguma crítica. Né? Bom, gente, não vai dar para atender as perguntas do povo que está chegando, mas pelo menos uma aqui da Cecília, ela falou, espero que pelo menos a minha responda a minha pergunta. Quais os projetos para o bairro Coroados e a respeito das casas populares, né? E precisamos de uma casa lotérica aqui. A quem devemos recorrer? Casa lotérica já não é com a prefeitura, né? Isso é muito comum, sabe? As pessoas pedem, por exemplo, uma indústria. Poxa, se eu tivesse uma indústria, é lógico que eu traria essa indústria para cá, mas eu não tenho indústria, eu não sou presidente da Caixa Econômica, né? Teve um dia o pessoal que cobrou, porque houve um atraso na entrega dos uniformes, né? Da escola municipal. E aí eu recebi uma mensagem dizendo, pô, se você tivesse uma fábrica de uniforme aqui em Guaratuba, que tal se você montar uma fábrica de uniforme? Aí não vai atrasar, né? Mas não tem como, né? Para não atrasar, a gente precisa fazer a licitação no tempo. Né? E como, até por uma deferência da prefeita Ivani, que não quis renovar nenhuma licitação para entrar em vigor já, para que quando eu assumisse eu não tivesse nada já em vigor, aconteceu que eu tive que assumir no dia 1º de janeiro, fazer essa licitação e aí encomendar o uniforme, né? E aí demorou, mas a empresa já está contratada para o ano que vem também, e aí o uniforme vai ser entregue no começo do ano. A loteria... Lotérica é um grande negócio. Todo mundo aqui em Guaratuba gostaria de ser dono de uma lotérica, né? Então, não faltaria investidor, não faltaria alguém com força, influência junto à Caixa para conseguir para trazer uma lotérica para cá. Mas a Caixa Econômica ela tem um requisito lá que tem que cada casa lotérica tem que atingir um número mínimo. Para ter uma segunda casa tem que ter um número determinado de atendimentos. E infelizmente Guaratuba não tem. Nós não chegamos nesse limite que permite que a Caixa autorize a implantação de uma nova lotérica. E aí fica difícil. Agora, o Correios a gente já está quase instalando, sabe? Nós fizemos uma parceria, o secretário de administração, o Edilson, durante aí esses 6 meses, fez uma longa tratativa com o pessoal do Correio, né? E aí, sim, a gente vai conseguir ter uma agência aqui. Né? Bom, prefeito, falar do estacionamento na praia. A cidade toda aplaudindo a volta do estacionamento na praia. Devido às pessoas de idade, pessoas com deficiência, com crianças, ficava um pouco distante, principalmente na alta temporada, né? Não é a cidade toda que está aplaudindo, a gente vai ter unanimidade, tem muita gente criticando, mas a crítica deles não é em razão do estacionamento, eles querem impedir a arruaça, o barulho, né? Enfim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, vamos fazer algumas intervenções, não vai ser uma coisa assim, está liberado 24 horas por dia, onde quiser. Não, nós vamos definir alguns setores, né? E num determinado horário. Né? Porque realmente tem ali lugares ali onde o comércio é mais predominante, que precisa sim ter... o lugar de estacionamento até para que viabilize a atividade econômica, né? Nós vamos fazer ali um investimento grande no que a gente chama ali do Largo do Bezede, ali naquele calçadão ali próximo ao Cristo. Próximo ao Cristo. Não adianta nada eu fazer ali um espaço de artesanato e de alimentação ali se não tiver onde parar carro. Né? Então, ali a gente vai tentar criar algumas vagas, né? Mas com muita responsabilidade, né? Para que isso não vire um problema. Né? É muito comum, isso eu já aprendi nesses 6 meses de mandato, você agrada, você acha que você está fazendo tomando uma boa medida para a cidade e junto com aquela medida vem a crítica. O exemplo mais clássico disso
é o campinho de futebol sintético do Pissarras, né? Quem poderia imaginar que um campo de futebol sintético gratuito e de qualidade pudesse gerar tanto problema, né? Então você tem gente que reclama do barulho, né, porque a bola bate na grade e faz barulho. Você tem gente que reclama de jovens que vão para lá para beber, para fumar, para fazer algazar, né? E olha que a prefeitura colocou lá uma equipe à disposição, uma equipe da Secretaria de Esportes. Estamos fazendo aulas e atividades acompanhados por profissionais de educação física, com horário, com graduação, com um horário todo respeitado, tudo, mas quando terminam essas atividades e o campo fica livre, gera todo um incômodo, e o que é muito curioso, porque você tem vizinhos lá que estavam felizes da vida, por exemplo, que iam ter, e tem, né, realmente tem, ali tem uma academia ao ar livre, que é uma coisa que muita gente pede, né, aquelas academias ao ar livre, tem um parquinho para as crianças, modesto, mas tem, né? E aí, às vezes, se sentindo intimidadas, porque as pessoas que estão lá, as jovens que estão lá, estão bebendo ou estão intimidando as pessoas lá, né? Então, aquilo que eu não tinha um problema, quis agradar, fizemos o campinho e agora temos um problema maior para resolver. Mas que é desafiador e é muito legal, porque significa que o quê? Que o nosso jovem estava desamparado, que o nosso jovem precisa de uma alternativa para o período que ele está fora da escola, né? E aí a gente não pode simplesmente, vou fechar o campinho, né? Não, a gente tem que atender, encontrar uma alternativa para que aquele espaço seja um espaço da comunidade e pacífico, né? Ele está te mandando um abraço aqui, o Sérgio. O Sérgio, ele é ministro da Igreja Católica e tem um programa com a gente aqui todas as manhãs. Sim, manda um abração para o nosso prefeito aí e tal. Legal. Mas você sabe que essa questão de agradar, viu, Roberto? Aconteceu uma história, aconteceu com o seu pai. Se você perguntar para ele, ele vai lembrar dessa história. Uma senhora aqui do Coroados pediu o asfaltamento da Avenida Minas Gerais. Eu lembro dessa história. Depois que asfaltou tudo, ela falou assim: ô, deputado Nelson, tá louco, os carros passam aqui correndo demais, era melhor do jeito que estava. Na verdade, essa senhora, ela reclamou porque, eu me lembro muito bem, porque ela cobrou muito o asfalto da Minas Gerais. E aí, tanto ela encheu o saco do pai, que o pai falou assim: bom, agora que eu trouxe o asfalto, eu vou lá e vou tomar um café lá com ela. Ele achou que ela ia receber o pai super bem, né? E ela estava revoltada porque no primeiro dia, lá na primeira semana do asfalto, roubaram as roupas dela que estavam no varal, que eram roupas que antes ficavam sujas por causa da poeira. E daí naquele momento tinham roubado. Mas eu mesmo passei por isso na Barra do Saí, durante a campanha, né? Uma senhora, e aqui no Coroados isso é muito comum, e na Barra do Saí também, chegou para mim e falou assim: você vem pedir voto aqui, mas vocês nunca fizeram nada pelo Coroados ou pela Barra do Saí, o nosso bairro está abandonado e tudo mais, né? Eu falei: mas minha senhora, esse asfalto que a senhora tem na frente da sua casa, né, foi o deputado Nelson Justus que trouxe, né? As melhorias que você tem aqui, iluminação e tudo mais, isso é obra, isso é trabalho do deputado Nelson Justus. Daí ela falou assim: melhor que não tivesse, porque antes o pessoal, para vir aqui na praia da Barra do Saí, ele vinha e passava o dia inteiro, porque era difícil de chegar. O cara vinha naquela estrada pulando todo nos buracos, tudo tal. Então o programa dele era passar o dia inteiro aqui. Agora com esse asfalto, o cara vem, toma um banho de praia, volta para casa, e aí eu não tenho mais aquele meu público que consumia os meus produtos ao longo do dia inteiro. Então é assim mesmo. E olha, realmente, qual é a lição que a gente tira disso? Nós, população, poder público, temos que nos adaptar à modernidade, né? E inclusive na gestão da prefeitura. E é isso que a gente tem buscado fazer. Ô, prefeito, houve críticas em cima da Secretaria de Saúde. Eu acredito que a saúde, em todos os municípios, é o foco de reclamação, porque a saúde no Brasil vai de mal a pior, né?
Eu não posso reclamar da saúde em Guaratuba, que eu passei mal um dia, que era 1h da manhã, eu tive um atendimento tão bom lá no pronto-socorro que deu a impressão que era particular. Fui atendido na hora. Né? Eu gosto muito deles, eu não tenho o que reclamar. Mas houve reclamações até por parte do líder do governo, o vereador Tato, falando que a vereadora caiu num caminhão de mudança e tal. Isso é uma situação chata, porque na verdade estão todos no mesmo barco. E é o início de uma administração. Logicamente que problemas tem, né? Essa questão foi acertada? Vamos lá, Marcelo. Primeiro que sempre vão reclamar. Saúde e segurança, isso é estudo técnico, o pessoal que faz pesquisa, estatística, sabe isso. Principalmente quem nunca precisou do sistema de saúde, ele tende a reclamar. Por quê? Porque ele imagina que se ele precisar, é bom que esteja melhor do que está hoje. Então, ele vai sempre cobrar. Essa cobrança é muito natural, né? Agora, como você mesmo falou, quando ele precisa, ele tem uma grata surpresa, uma grande surpresa. Fala, meu Deus do céu, porque a gente vê tanta gente reclamando e na hora que eu fui lá e precisei, fui bem atendido, na hora, a estrutura é boa, os equipamentos são bons e são gratuitos, né? Então, isso é natural. E com relação daí ao que o vereador Tato, nosso líder, falou, isso também é muito natural. Sim. Porque a Gemima, ela tem um perfil muito técnico, ela não é política, nunca vai pedir voto para ninguém, e ela é muito objetiva nas coisas que ela faz. Sim. E aí chegando mesmo, ocupando o espaço dela, e isso é mérito dela mesmo, né? E tomando as medidas que ela entendia que precisavam ser tomadas. Sim. Num primeiro momento, isso causa um certo espanto. Fica todo mundo... É normal. Você fica assim, putz, quem é essa mulher? Né? O que ela vem agora se meter aqui nas coisas que já estavam boas na gestão da Ivani? Sim. E junto com o trabalho do Tato, que a gente sabe que tem ele e outros vereadores que também trabalham na saúde, né? Agora, ela mostrou que veio. Ela não veio para agradar, para mostrar os dentes. Não, ela veio para trabalhar. E está fazendo um bom trabalho, né? Inclusive, ela tem um acesso muito bom com o secretário estadual de saúde, o Caputo. Sim. E ela esteve com ele semana passada e já conseguiu todos os equipamentos para o posto de saúde do Coroados. Né? Então vai ser, sem sombra de dúvidas, o maior posto de saúde do município. Eu estou acompanhando aí, tá? Né? A obra está praticamente pronta, já está com quase todos os equipamentos já todos separados. E já recebi, inclusive, uma cobrança da vereadora Maria Doneno, né? Falando, já que você vai ter essa estrutura grande, são 18 salas de consultórios, né? Que tal quase fazer que um mini hospital ali, né? Ela falou assim, que tal fazer um outro horário, fora do horário do expediente e tal, né? Daí a secretária falou, olha, nosso grande problema hoje é custo, né? A saúde, nós temos um orçamento de 120 milhões de reais e só a saúde gasta mais de 30 milhões no ano, né? Então, mas se a gente tiver condições de adequar essa carga ao nosso orçamento, quem sabe a gente consiga um horário estendido, alguma alternativa para um uso até mais intensivo desse espaço. Né? Eu só toquei nesse assunto porque causou estranheza o líder do prefeito fazer uma crítica da questão de caiu de caminhão de mudança e tal, ficou meio estranho. Mas eu fico muito feliz, sabe? Porque nós começamos agora falando da minha disponibilidade, né? Eu tenho conversado, eu tenho ido até as pessoas e recebido as críticas e tudo mais. E isso funciona também com os vereadores, né? Logo na minha posse eu falei, vocês defendem uma Câmara autônoma, independente, né? E eu vou respeitar isso, sabe? Então, não é porque é da base que não vai poder criticar. Da mesma forma que eu tenho visto e tenho muito satisfeito com vereadores que não são da base, que até fizeram parte de outras coligações e que, quando vem alguma coisa que atendeu ao interesse ali da população, do eleitorado deles, também me elogia. Eu acho isso super natural, muito democrático e moderno. Eu acho que Guaratuba precisa se
adaptar a essa nova forma de fazer política, com transparência, com diálogo, né? Sem aquele... existia muito... isso não é novidade para ninguém, e eu sempre comparei com o futebol, né? Guaratuba tinha grupos, né? Então você era Ananias, por exemplo, e aí o outro era Jamur. Se o Jamur ganhava, a turma do Ananias pedia licença, não trabalhava, talvez nem pisasse mais na cidade, e ficava torcendo para que o governo do Jamur fosse uma droga, mesmo que isso prejudicasse a ele mesmo, né? Então é como eu digo, se eu sou Atlético, eu tenho que torcer para o Atlético. Eu não tenho que torcer para o Coritiba perder. E tem muita gente que torce primeiro para o Coritiba perder e depois para o Atlético ganhar. E a política aqui em Guaratuba se fazia assim. Antes de eu torcer pela minha cidade, eu quero é que o meu opositor se ferre, tenha um péssimo governo, né? E daí depois eu vou me preocupar comigo mesmo, né? E isso mudou, está muito claro, está todo mundo envolvido no progresso e no bem da nossa cidade, independentemente de ser situação, oposição, independente do que seja. Mudou bastante aquela oposição burra, de ficar só criticando, procurando, porque se procurar, acha. Acha em qualquer lugar. Eu acho que até nos Estados Unidos, que é o país de primeiro mundo, se você começar a procurar, você acha. Eu estava conversando aqui com você fora do ar, né? Hoje a gente está no último dia do recadastramento para o título eleitoral. A fila lá está enorme. Se eu sou um repórter ou um vereador que quer fazer alarde, quer fazer escândalo, eu vou lá na fila e vou entrevistar as pessoas e as pessoas vão dizer: o prefeito nos abandonou, ele está deixando a gente na chuva, ele está deixando a gente no sol, não tem uma água, a fila está levando 2 horas para fazer o título, não tem uma cadeira, mas poxa, a gente deixou mais de 100 dias, uma equipe de 40 estagiários que nós contratamos, computadores, tenda, um auditório praticamente lá para o pessoal receber. Podia marcar pela internet, eu marcava horário, fazia o cadastramento com horário marcado, tudo, e ninguém quis, né? Então, existem formas de você abordar a situação, essa questão. E aí vai dar, justamente o que você falou, vai da oposição saber como é que ela vai querer. Agora, como você mesmo disse, sempre tem material, você vai sempre ter alguma coisa que você vai se poder... procurar, acha, né? Faz. Verdade. Mas é um sensacionalismo que não pega mais o eleitorado. A população ela já está muito bem treinada para esse tipo de situação, né? Bom, prefeito, eu sei que o seu tempo aí é corrido. Estão perguntando a respeito das casas populares. Tem alguma... Tem sim. A gente fez... Esse foi um trabalho intenso do Gabriel, pastor Gabriel, à frente da Secretaria de Habitação, com o Edmundo Júnior, que é o diretor da pasta e advogado, né? Eles... Nossa, a quantidade de documentos e formulários que eles levantaram e preencheram ao longo desses meses foi uma loucura, sabe? E agora o processo está todo ele tramitando lá na Coapar, com uma expectativa aí de um anúncio em breve dessas casas. E tem também, nós não descartamos ainda, o projeto do Castelo Novo, né? Existe toda essa pendência ambiental, tudo mais. Agora tem uma demanda muito grande por isso, né, por essas casas, e a gente tem que avançar aí nisso. Muito bem. O tempo tá esgotado, né? Eu estou às ordens, Marcelo. O seu tempo, por mim, ficaria até meio-dia, que tá bacana o bate-papo, né? O seu tempo. Bem, não. É que a pior coisa que tem quando você marca uma entrevista com a pessoa e a pessoa fala, não, é só 20 minutos, ele estica para 1 hora. E às vezes você tem compromisso, então eu quero que você fique à vontade. Eu estou aqui com o Espiga aqui do meu lado, veja lá o Espiga também. Qual que como é que está a nossa programação lá. Mostrar o Espiga, está aqui do ladinho, aqui, ó. Tá ali. Tá aí, então. E aí a gente pode ir conversando a hora que ele
cortar aqui, que der o tempo, eu me despeço. Isso, fica à bom? vontade. Beleza. Então, e o pessoal elogiando o atendimento no Fórum Eleitoral também. Ah, que bom, olha aí. Ó, o Daniel fez uma entrevista de manhã lá. Como é que é o nome lá do rapaz? O Richard. Falou com ele ao vivo de manhã lá. Deu uma de repórter lá, colocou a... Deu uma de repórter? Não, deu de repórter televisivo, né? Colocou a câmera ao vivo lá, foi bem bacana. E o pessoal está atendendo o nosso chamado, né? É incrível como todo mundo deixa para a última hora. Coisa de brasileiro, né? Impressionante. E, não foi o Espiga que caiu aqui, não. Mas impressionante mesmo. O pessoal deixa para o último dia, para as últimas horas, e eu tenho certeza que vai ter gente chegando lá no último minuto. Agora eu já conversei com o pessoal lá do fórum e eles vão atender todo mundo que chegar lá, e eu estou muito esperançoso de que a gente não perca o nosso fórum eleitoral aqui, né? Porque a gente sabe, os rumores são bem fortes, de que esse recadastramento ele tem por objetivo um enxugamento da estrutura da justiça eleitoral. E as cidades que tiverem um número de eleitores que não faça aí jus à estrutura de um fórum, elas vão ter esses cartórios e tudo mais ativados, o que é um prejuízo enorme para a cidade, né? Prefeito, um problema que nós temos crônico, não só em Guaratuba, acho que no litoral, a questão de invasões, né? E Guaratuba tem alguns pontos e as invasões, parece que deu uma freada de um pouco tempo para cá, mas aquela indústria um dia desses pediram para mim anunciar que eu tenho 3 terrenos que eu cuido há 20 anos, mas o terreno é seu? Não. Mas o que você tem em cima? Nada. Tem água, tem luz, tem... Nada. Então não é teu. Isso é um assunto muito delicado. Eu sei que eu nunca vou conseguir agradar a todos, mas eu tenho uma posição firmada, né? E isso tem me custado, inclusive politicamente, né? Então, as áreas que são públicas do município, inclusive, e aí nós estamos falando do aeroporto, ou até mesmo de ruas que estão ocupadas por residências, estão sendo objeto de reintegração de posse e ponto final. Por que eu faço isso? Porque eu entendo que as áreas que são particulares também têm que ser objeto de reintegração de posse. O dono do terreno, ele tem que ter a coragem que o prefeito está tendo de buscar na justiça a reintegração da posse do imóvel dele, né? E então as pessoas precisam acreditar na justiça e buscar essa reintegração, né? Então, quando eu faço isso, eu já sinalizo para as pessoas que nós precisamos combater essa indústria de invasões. E quando eu falo indústria e eu falo invasão, o pessoal já reclama, fala, nós não estamos falando de invasão, nós estamos falando de ocupação. Tem até agora uma situação politicamente correta ou incorreta, não pode falar invasão, Marcelo, pode falar ocupação. Invasão é quando você expulsa o cara que já está lá, ocupação é quando você ocupa uma área que não tem dono. Pois bem, todas as áreas de Guaratuba têm dono, inclusive aquelas que não têm matrícula, que daí elas são parques, elas têm, são áreas públicas, né? De preservação ambiental e que não podem ser ocupadas, né? E as pessoas que vão lá e desmatam e cercam uma área, elas primeiro já cometeram um crime ambiental, e a gente está tentando construir 400 casas e não consegue por questões ambientais, né? E aí a pessoa vai lá, desmata, comete um crime ambiental, comete também uma violação ao direito de propriedade do imóvel e engana a pessoa que vai comprar, porque essas pessoas que limpam as áreas, elas são empresários disso. E elas vão vender essa posse para alguém de boa fé, como você mesmo falou, que vai acreditar nessa história de que o cara tem a posse há não sei quantos anos. E tem uns que batem no peito e falam, eu tenho um documento, chega lá um contratinho. E aí o cara vai pagar
e aí vem o dono do imóvel ou a prefeitura e tira. E tem outra situação também, a prefeitura está segurando muito a manutenção de ruas, a Copel, por exemplo, não está mais permitindo ligação de poste de luz e a Sanepar a água. E aí eu também não posso fazer manutenção de rua que foi aberta irregularmente, sem licença ambiental, né? Com material que você não sabe qual é a origem e sem respeitar a legislação urbanística, né? Então aí a pessoa fica com dificuldade, inclusive, para morar lá. Mas não foi porque a prefeitura é um descaso da prefeitura, porque a prefeitura não está atendendo, é porque não é para ele morar lá. Sim. Né? Aquilo lá é uma área de preservação, aquilo é uma área que é do município ou de um particular que ele não podia estar lá. Ah, mas então eu vou para onde? Bom, aí nós temos duas questões. Primeiro, que de algum lugar veio, né? Então eu não sei qual é a razão, por que está lá, mas pode ser que até tenha condições de voltar para onde veio. E segundo, que quem não tem condições de voltar, existem. Daí por isso a criação da Secretaria de Habitação, nós vamos ter que encontrar aí soluções e usar aí os instrumentos que a gente tem, né, para, com muita justiça e com muita responsabilidade, dar condições de moradia e de saúde e de vida digna para essas pessoas, né? Bom, para a gente encerrar, que eu sei que o seu tempo é corrido, se tiver mais tempo, mas foi criado na gestão da Ivani uma ouvidoria, na época, por uma empresa. Nós tivemos, a população tinha dificuldade em ligar, era uma ligação muito ruim, parecia ligação do WhatsApp. E parece que foi nomeado agora o seu Vandir como ouvidor. Como é que vai funcionar essa ouvidoria? Primeiro que para mim não existe pessoa mais indicada. Todo mundo conhece o Vandir e todo mundo consegue falar com ele. Ele comenta muito que ele é de trecho, ele não consegue ficar parado dentro de uma sala, né? Inclusive, acho que quando foi... eu estive aqui entregando os uniformes aqui na escola municipal e ele estava entregando panfleto na Minas Gerais para o pessoal fazer o recadastramento. Sim. Ele não consegue ficar parado, né? Então ele é muito acessível. Agora, nós vamos aí, a nomeação aconteceu agora, foi muito difícil para mim, eu confesso que eu me desgastei muito, sofri muito com todos esses cortes, a gente sabe... Está vivendo um momento de crise, as pessoas têm contas para pagar, tudo isso foi muito doído para mim. Eu acho que qualquer pessoa que tem um mínimo de discernimento sabe que nenhum político gostaria de fazer isso que a gente fez, né? Mas eu não tive oportunidade daí de conversar com o pessoal da comunicação, que cuida do nosso site, dos nossos links de acesso da população, né? Com o próprio Vandir, que vai ter uma sala específica, tudo, né? Para que a gente operacionalize isso. Mas tenha certeza absoluta que vai funcionar. O Vandir, e até tem coisas que acontecem naturalmente. Além dele ser uma pessoa muito acessível, ele também me cobra muito, porque ele é muito bom. Ele tem pena até das pessoas em determinadas situações. E aí ele chega e vem e cobra e fala: Roberto, você não pode deixar de atender essa pessoa, olha a situação que ela está. E às vezes eu brinco com ele, mas Vandir, não dá, isso é contra a lei, eu tenho um procedimento para fazer e tal. Ele, pois então dê o teu jeito, cumpra a tua lei, mas atenda aí. Então, vocês conhecem ele, eu não preciso falar mais. Muito bem. Diariamente, nenhuma volta sem atendimento, jamais no gabinete. É isso que eu ia perguntar. Isso. Ninguém sabe se é uma resposta. O Espiga está dizendo aqui, isso é verdade. Eu, dentro dessa linha de ser acessível, a gente tem mudamos até um pouco ali a formatação do nosso gabinete. E temos uma equipe que está sempre à disposição ali das pessoas. É natural que a pessoa queira, às vezes, falar direto com o prefeito. Eu quero falar com o prefeito, senão o prefeito não vai resolver meu problema e tudo mais. Mas eu sou só um e eu tenho outros compromissos também, reuniões com equipe de trabalho, tudo. E às vezes eu não consigo atender as pessoas que vão lá no gabinete. Mas
A equipe está lá à disposição e tem atendido muito bem, e todo mundo. E quem não gostou, quem tem alguma queixa, me pega daí no Messenger, no Facebook, faz a reclamação, eu cobro e as coisas acontecem. Então, não vai ser difícil conversar com o ouvidor, fazer os protocolos, as queixas, e também, talvez, se não tiver aí... Às vezes, você sabe como é que às vezes a pessoa não tem liberdade com um determinado fulano, com Beltrano, prefere falar com o cicrano, e aí tem outras alternativas ali no próprio gabinete que possa levar a sua queixa, o seu pedido, e vai ser atendido dentro daquilo que for possível. Prefeito, eu vou fazer uma pergunta para você agora. Já assistiu aquele quadro do Raul Gil? Elas querem saber, que daí quando faz uma pergunta pega fogo atrás. Olha, faz tempo que eu não assisto televisão, viu? Tem um quadro lá que eles trazem um artista e tem algumas pessoas, algumas outras que fazem a pergunta, e quando a pergunta quente, aí aparece no telão atrás, põe fogo lá. Eu vou fazer uma aqui. É lógico que a gente não pode acreditar em tudo que lê, mas eu li uma nota num blog, não me lembro agora qual jornalista, e também no jornal Impacto, de que o deputado Nelson Justus estaria pendurando as chuteiras e lançaria a cunhada Evani como pré-candidata a deputada para o ano que vem para as eleições. Tem pelo menos uma mínima chance ou é só fofoca, só conversa? Não tem o menor fundamento. O deputado Nelson Justus está trabalhando firme pelo Paraná inteiro, atendendo aí. Aliás, eu tenho ido muito... Não sabia que precisava ir tanto para Curitiba, Marcelo. Sim. Mas todos os prefeitos dos 399 municípios estão sempre lá em Curitiba, porque é lá que as coisas acontecem. Sim. E eu tenho ido muito no gabinete do deputado Nelson Justus, e ele está muito prestigiado lá, muitos prefeitos, vereadores, e a gente já sabe, não é nem não é nem momento pré-eleitoral, ainda tem muita coisa para passar, mas um apoio maciço para a candidatura dele, e eu tenho certeza que ele vai continuar o deputado de Guaratuba atendendo a nossa cidade, que deve muito para ele, e se Deus quiser a gente vai poder ir trabalhar para que ele tenha uma votação digna do trabalho que ele tem feito pela cidade que ele tanto ama. E a minha tia Ivani, quem conversou com ela sabe que ela tem dito que ela está aposentada, que ela quer descansar, tem viajado bastante, tio Gil também. O tio Gil não sai de casa, né? É curioso, ele fica lá na casa dele, lá. Mas eu espero que ele esteja agora lá no Barreado. Inclusive, eu hoje estou de vermelho por causa da nossa festa do Divino, né? Que começa hoje. E a Ivani vai fazer, junto com toda a nossa equipe lá da prefeitura, que vem, né? O barreado dela lá. O deputado Nelson Justus faz na quarta o churrasco, a Ivani faz na quinta. E isso é besteira, é fofoca. Não tem fundamento. Não tem sentido nenhum. E eu já ouvi isso também, sabe? Eu puxei aqui no jornal Impacto, tinha num outro blog. Só que eu não acredito em tudo que leio, eu gosto de ir a fundo, porque eu sei. Mas, Marcelo, faça isso, sabe? Porque eu vejo, principalmente você que trabalha com internet, as pessoas, elas têm comentado e têm trazido aqui informações para você mesmo que não tem o menor sentido. Tem que filtrar. Você quer ver um exemplo? As pessoas estão falando agora, porque com essa reforma que a gente fez, vai ter algumas secretarias que vão ficar vagas. E aí, por exemplo, o secretário de Obras vai acumular a secretaria de assuntos da área rural. Acumular secretaria não significa que o cara vai receber 2 salários. Né? Isso aí é e você vê muita gente dizendo, agora você está bem, está recebendo 2 salários. O Jean agora vai receber o salário de vice e o salário de secretário. Não existe isso, você tem que optar. Né? Eu agora reduzi o número de cargos comissionados para 89. Então tem 89, no universo de 1.500 funcionários, nós temos 89 cargos comissionados. Desses, 8 são funcionários concursados, né? Então, esses 8, eles têm que optar pelo salário de funcionário público ou
pelo salário do cara Não é comissionado. acumulativo. É a mesma coisa, não existe isso de acumular. Mas as pessoas falam, e falam besteira sem ter a preocupação de pegar o telefone, de entrar no Messenger e ligar para o prefeito, para o pessoal da assessoria do prefeito. Escuta, é verdade isso? E a gente responde na hora. Né? Nós estamos brigando tanto para ser tão acessível. Então, antes de colocar aí uma notícia maluca, que de repente coloca até as pessoas numa situação aí incômoda ou vexatória até, né? Eu tenho visto, por exemplo, muitas pessoas da minha equipe, né, que se dispuseram a ter um corte no salário para ajudar a redução da folha por causa do índice que a gente tem que atingir no final do ano, trabalhando com o mesmo empenho ou até trabalhando mais, e aí fulano vem dizer que Beltrano está prostituto, puto da vida porque foi rebaixado. Não tá, o cara tá dando o sangue dele pela prefeitura, sabe? Tá empenhado da mesma forma, tudo. Então, eu acho que vale uma checada. Não custa nada conferir a informação. Mas procede essa informação de que pessoas que ganharam 9 mil vão ganhar 3 agora? Mais ou menos, ou não? Não. Essa média. A maioria, os secretários que deixaram de ser secretários, eles saíram de 9 bruto, né, ganha menos do que 9, para 6 mil reais bruto também. Né? É uma boa diferença, se você pensar. Cada corte desse é mais do que um CC4, que ganha 2 mil reais. Então, a pessoa se dispôs a ter um corte no salário para que a gente pudesse manter empregado alguém que sustenta a família com o salário de 2 mil reais lá e que poderia ficar daí com o zero, né? Então, agora acho que cair de secretário para um CC2, para um CC3, né, que ganha 3 mil reais, não teve nenhuma situação como essa. Não teve, então não procede isso. Não. Os que ganhavam a média de 9, que é CC1, caiu para 6, mais ou menos. Não, 9 é secretário. Secretário. Caiu para 6, que é CC1. Não é tanta diferença, né? É mais do que o salário, é um CC2, como se eu mandasse um CC2 embora. Não, mas eu estou dizendo, não é tanta diferença para quem ganha 9 ter um corte de 3 mil sabendo que vai... É pesado, mas assim, melhor do que tirar 3 mil, tirar 100% de um cara que lógico. Não, mas é igual aquele... Tem aquele ditado do aluguel que para quem paga é um monte, para quem recebe é pouco. É verdade, se você tem um imóvel, tá lá, o cara tá desgastando o seu imóvel, você vai lá, pega o cara, paga aquele dinheiro suado. Então, para quem pega é pouco, para quem paga é um monte. Mas você sabe, e é importante, a gente até acabou adentrando aí nesse assunto, por que o corte, Marcelo? Porque caiu a arrecadação? Não, a arrecadação não caiu, mas nós tivemos uma perda enorme na arrecadação. E eu vou explicar a diferença para você. Nós tínhamos uma previsão de que o município ia arrecadar em torno de 140 milhões de reais. Arrecadou 120 no ano passado, houve aí todo um reajuste do IPTU, mais um aperto aí na fiscalização, a gente imaginava que ia chegar nos 140 milhões. Né? O que aconteceu? Com a crise, a arrecadação dos outros impostos, IPVA, quem é que está comprando carro novo agora? Trocando? Não tem. ICMS, ISS, né? Então, todos esses tributos, eles eles dependem da economia do município, o Estado, o país inteiro está passando por uma dificuldade e isso gera uma diminuição dessa arrecadação. No final das contas, esse dinheiro vai para a União, vai para o Estado e o Estado teria que repassar através da nossa participação lá no Fundo de Participação do município. Isso está caindo muito, essa é a perda. Tá? Mas como a gente teve aí uns ajustes no final do ano, o próprio IPTU e as fiscalizações que a gente está fazendo estão mantendo a arrecadação no mesmo patamar do ano passado. Então a gente vai chegar ali perto de 120 milhões. O que preocupa, para terminar, é que a folha de pagamento ela aumenta todo mês.
por conta de progressão, hora extra e, enfim, o plano de carreira do funcionário público ele é muito dinâmico e ele gera aí um aumento bastante significativo ao longo do ano. Com a folha aumentando e a arrecadação parada, eu chego no momento em que o meu índice de folha supera os 50% do valor da arrecadação. E se isso acontecer, eu não tenho aprovação das minhas contas, e vocês sabem muito bem o que acontece quando o prefeito não consegue aprovar as contas no Tribunal de Contas. Bom, para a gente encerrar nosso bate-papo de hoje, prefeito, o IPTU deu o que falar. Deu, foi o comentário do ano na cidade. O que aconteceu com esse aumento do IPTU? Algumas pessoas explicaram para mim, alguns entendidos, dizendo o seguinte, que muitas pessoas pagavam o IPTU como territorial. Ele acabou construindo e não mudou para predial. Também teve Aconteceu isso. E mais houve uma como é que eu vou dizer, uma valorização dos imóveis na cidade devido às benfeitorias. Sim. E acabou o valor venal subindo. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porque cada caso é um caso, mas eu posso te dizer que o nosso cadastro é um cadastro que precisa ainda de muita atualização, né? A gente estava falando de como se fazia política antigamente. Sim. Se você fosse amigo do prefeito, o prefeito ia lá e cancelava o teu IPTU ou mexia ali no valor venal do teu imóvel e você passava do nada a pagar menos do que você tem, do que era devido. E essas coisas meio que acabaram se perpetuando ao longo do tempo. Sim. E o cara não reclama de pagar 100, 200 reais de IPTU num imóvel de 100, 200 mil reais. Né? Ele reclama da consulta de graça que ele está tendo no pronto-socorro ou no posto de saúde, né, que custa mais do que o que ele paga de IPTU. O uniforme, para você ter uma ideia, o uniforme escolar custa 200 reais para o município, cada kit daquele. Por aluno. Um tênis, uma bermuda, uma calça, 2 camisetas, um par de meia e um agasalho. Tá barato, 200 reais tudo isso. Né? Agora, você pode ter certeza que mas uma boa parte da população paga 200 reais de IPTU, quer dizer, né? E não paga nada de ISS e não paga nada de ICMS. Né? Então, usufrui da saúde, usufrui de tudo. Pede asfalto na casa, pede a patrola, que custa, né? Enfim. Mas aí o que a gente precisou? A gente precisou revisar tudo isso e adaptar uma realidade. Houve uma falha só. Todo mundo viu ali que o reajuste, que o valor que está sendo cobrado, ele é justo. Ele é um percentual do valor real do imóvel. Só que as pessoas precisavam ser avisadas com antecedência, para elas se programarem para esse pagamento. Talvez até um reajuste, uma adaptação escalonada desse valor, trazendo ele para a realidade. Porque as pessoas foram pegas de surpresa e isso causou todo esse clamor que a gente viu aí ao longo do tempo. E as questões que estavam irregulares mesmo, que precisava de revisão, foram todas revistas, o pessoal teve lá o seu tributo. Aí você vê, você estava falando do Cláudio Nazário. O Cláudio falou que foi estratégia política do prefeito. O cara tem um IPTU de 300 reais, a gente aumenta para 2.000 e aí ele reclama, reduz para 1.000 e aí eu fiz uma grande jogada. Pelo amor de Deus, não tem nada disso. Não tem rigorosamente nada disso, ninguém pensa nisso. O que precisa cobrar é cobrar o imposto correto. Né? As pessoas têm que entender o seguinte: você quer saúde de qualidade, você quer material escolar de qualidade, você quer uma educação boa, você quer asfalto, tem que pagar por isso. Não tem como. Né? Agora, primeiro, então vamos pagar e vamos cobrar aí dos gestores uma boa administração desse dinheiro, um bom uso desse dinheiro público. Naquele caso da autoescola lá, foi revisto aquele IPTU? Era aquele valor mesmo que passou na RPC? Era aquele valor, sim. Numa reunião que teve na SIG lá? Sim. Aquele lá, era só ver o tamanho do imóvel dele, o valor daquele imóvel. Ele não quis vender o imóvel dele pelo valor venal que foi fixado, foi atribuído pela prefeitura. Né? Então valia aquilo mesmo. Agora ele está acostumado a pagar, não sei qual era o valor do IPTU dele. Não me lembro, não, mas era
era um valor assim, vamos supor, eu estou falando aqui, não quero falar bobeira, R$500 e foi para 9 mil, por exemplo. Eu não sei se... também 9 mil acho que seria um exagero, mas... Foi mostrado na matéria na época ali, né? Tem que ver, mas eu tenho certeza que no caso dele lá, né, Espiga, o valor fixado pela prefeitura estava correto, sim. Inclusive, com situações ali do proprietário de ser dono de vários imóveis e com outras situações e tudo mais. Com os 2 imóveis juntos, na verdade, no valor só. Enfim, a gente sabe que tem aí situações aí que o pessoal faz de tudo para, enfim, chamar a atenção da mídia, mas no final da conta, quando o cara senta ali para ver direitinho como é que ele percebe que ele está errado. Bom, prefeito, eu gostaria de agradecer a sua presença. Só era 20 minutos, foi para 1 hora. Legal. Mas você sabe, até uma sugestão que eu gostaria de te dar, até porque o seu pai, deputado Nelson, é sócio da Rádio Litorânea, que agora, graças a Deus, vai para a FM. Já era boa, fica bem melhor, né? Que o som da AM, eu trabalhei lá quase 13 anos na rádio, e a gente sabe que a FM é bem melhor, ainda mais uma FM comercial, a primeira da cidade. Isso. Vai levar o nosso nome para a região toda. Eu estou muito contente com a migração da Rádio Litorânea para a FM. E temos a Rádio Comunitária Alternativa FM também, que tem o Eloy lá à frente. E conte conosco aqui também. Mas uma sugestão, você sabe que lá em Cianorte, eu vim para cá há 22 anos, mas lá em Cianorte nós tivemos um prefeito que criou o programa Fala Prefeito. E, Marcelo, se você fosse cargo comissionado do município e eu mandasse você embora, o pessoal ia dizer que você é daqui ou de Cianorte? Não. Aqui tem um costume de dizer o seguinte... O Roberto mandou o cargo comissionado de Guaratuba ou de Cianorte embora? Não, é só de Cianorte, né? Não, porque daí, se for o caso, desses 30 que nós mandamos embora... Não, contratou de fora. É difícil, né? Mas você sabe que 70% das pessoas dos contribuintes de IPTU do município não moram aqui. Então, se hoje 70%? 70%. Então, são eles que nos sustentam, inclusive. Né? Verdade. Então, só voltando aqui o meu raciocínio rapidinho, ele tinha um programa lá, Fala Prefeito, e ele ganhou, a minha mãe conta essa história até hoje, que ligou o programa dele um dia e falou: prefeito, puxa vida, eu sou uma senhora de idade, eu tenho que andar aqui 5 quadras para pegar o ônibus e tal, e o asfalto, ela pediu asfalto e que o ônibus passasse, a circular passasse na uma delas, falou assim: pô, assessor, anota para mim que eu vou ver. No próximo programa, na outra semana, no programa semanal. Ô, dona Carmen, lembra daquele pedido? Falei com a empresa de ônibus, começa a partir do dia 1º, e olha, o asfalto é o seguinte, vai uma empresa, vocês se reúnem aí, não é igual aqui, ganharam de graça. Vocês se reúnem aí, eu consegui o parcelamento pela prefeitura, mas quem vai pagar o asfalto é vocês. Reúne todo mundo, ela reuniu todo o pessoal ali. Hoje a rua é asfaltada, com faixa de pedestre, o ônibus, o ponto bem na frente da casa. Quer dizer, essas sugestões e esse laço estreito do prefeito com a comunidade é muito bacana. Eu tenho feito isso nas redes sociais, o pessoal tem gostado. O problema é que é difícil para a gente. Né? Eu tenho que estar em Curitiba, eu tenho que estar com a minha equipe na prefeitura, mas uma vez ou outra a gente pode vir. A prefeita Ivani fazia, né, trabalho na terça-feira, acho. Fazia comigo lá na Litorânea. Eu fazia com ela lá a parte mesa de som na Rádio Litorânea. E era muito bacana. Começou com um batuque na cozinha, batucava toda quinta-feira. E depois partiu para o programa Fala Prefeito. A rádio tem mais audiência do que a internet. Então, atinge um outro público. Um outro público. Não dá para comparar, não dá para dizer qual que é o melhor público, qual que não é. Né? Mas a gente não pode ficar só em um meio de comunicação. Sim, né? sim. Precisamos, então, quem sabe, né? Vamos pensar em alguma coisa. Mas você sabe, prefeito, para finalizar rapidinho, que eu estou finalizando faz 20 minutos, não acaba nunca. Eu sempre trabalhei muito com social, eu tenho prazer em fazer isso. Estou até fazendo essa agora, esses alimentos que a gente vai fazer, vai doar. Mas eu recebi a visita a semana passada, inclusive ela deve estar ouvindo a gente lá na Avenida Piauí, vai ficar brava com o que eu vou falar. Ela veio aqui pedir, que disse que a criança estava sem leite, que ela já foi bateu em vários lugares, o marido está desempregado e tal, né? E a criança não tinha leite há 2 dias.
Aqui no Coroás, na Vila Piauí. Mas ela veio no portão da minha casa com um celular maior que o meu e com internet ouvindo a rádio, que tem que ter internet para ouvir nós. Aí eu falei, mas tem internet aí, né? Para medir a pressão dela. Ela falou assim, como é que eu vou ficar sem conectar? Mas o leite faltou, então hoje você vê a pessoa empurrando um carrinho ali, não estou desfazendo, mas catando papelão na rua, o celularzinho está no bolso e tem internet. Eu fiz essa comparação com o pessoal que via reclamar do IPTU. Pode ter certeza que o IPTU deles subiu, mas subiu para um valor menor do que o valor do celular deles. Verdade. Mas é assim. Mas vamos lá que eu estou à disposição, agradeço aí, um abraço para todo o pessoal. Eu não sei se é ouvinte que fala quando fica assim na internet. É ouvintes. Para a audiência da Rádio Guaratuba. E nós temos um diferencial aqui, meu prefeito, que nós recebemos online a quantidade de pessoas que estão ouvindo. Então hoje... Nós tivemos aqui 477. Legal. Esse aqui é pelo aplicativo. Então, o aplicativo, o site. Agora, pela internet, lá no Face, a gente já acompanha mais. Maravilha. Então, um abraço aí a todos. E contem comigo aí no que eu puder, é só chamar que eu venho. Tá bom? Um grande abraço. Valeu. Falamos com o prefeito de Guaratuba, Roberto Justo.